a parte de saúde mental está mais em voga. Nós sempre tivemos isso, mas eram assuntos que não eram tocados, não havia essa sensibilização como nós estamos tendo nos últimos anos, principalmente na pós-pandemia. Como é que você vê a atuação do profissional diante desse fato concreto? Hoje, por exemplo, saúde mental faz parte de NR, está vindo legislação, né? E a gente está completando o ser humano, graças a Deus, né? Porque a gente só via a parte física. Agora a gente sabe que o homem é físico e mental. Eu tenho um problema com a minha esposa, eu não posso estar bem no meu trabalho, com meu filho, problema financeiro, né? A gente, quando entra na empresa, a gente ouviu essa frase, eu acredito que talvez o Carlos e o Márcio tenham ouvido também. Por exemplo, quando você entra na empresa, deixa todos os seus problemas lá fora. Eu ouvi essa frase algumas vezes, como se isso fosse possível. Agora, hoje, finalmente, né, está tendo reconhecimento. Não, o cara vai com todos os problemas para dentro, gente. Nós somos um ser humano. Nós não somos um pedaço que corta no meio, agora é só saúde mental, agora é só saúde física, agora é só o trabalhador. Como é que você vê isso aí agora, né, considerando os aspectos das soft skills? Josué, é engraçado. Nós estamos algumas centenas de anos atrasados, né? E eu vou explicar por quê. Com certeza. A cultura nossa, ocidental, ela enxerga o ser humano dividido, né? Um pouco diferente da cultura oriental. E assim, é engraçado, né? Se você está com problema nas costas, vai para o ortopedista. E aí, se você está com um problema de estresse, vai procurar o psicólogo. E se é problema que ninguém consegue, manda para a igreja. Não é verdade? Então, a gente divide o ser humano como se fosse possível dividir. Quer dizer, o homem é um ser integral. Então, quando você pega a cultura oriental, ela diz assim, mente sã, corpo são, espírito equilibrado. Nunca se falou tanto nas empresas em espiritualidade. Veja, não está se falando de religião, está se falando de espiritualidade. Sim. Quer dizer, como o cara se conecta. Porque, assim, se o cara não conseguir se conectar com alguma coisa que ele acredite nesse mundo que a gente vive, do jeito que está, cada vez mais burnout, todos os outros vão aparecer. As pessoas estão ficando doentes, a sociedade fica doente. E quando a sociedade fica doente, aí eu vou onde você acabou de colocar, a sociedade fica doente, e a sociedade ficando doente, o trabalhador fica doente, pô. Não tem como separar, pô. O Josué, ele não é um cara diferente quando ele está dentro da empresa e fora da empresa. Foi-se a época que se imaginava isso. É verdade. Né? E por que isso foi, já chegando no papo do skill que você perguntou, saindo disso e entregando para o skill, é porque durante muito tempo se entendeu e se pensou apenas no hard skills. Quer dizer, a gente pensava na capacidade da pessoa de resolver cálculo, na capacidade da pessoa de saber falar outros idiomas, na parte técnica, né? E se colocava em segundo plano a capacidade de liderar, de comunicar. Isso era o que o cara aprendia depois no trabalho, no dia a dia. Eu até já te falei isso, mas o hard skills é o que te coloca na porta da entrevista de emprego. Eu sempre falo isso. O que me coloca lá na porta é o meu currículo, meu hard skill, se eu sei falar inglês, beleza. Mas o que te mantém no emprego é o teu soft skills, a capacidade que você tem de lidar com o humano. Não é novo para a gente, que veio da área da gestão, é uma coisa que a gente aprendeu, você aprendeu na faculdade, o Márcio aprendeu, eu aprendi, o administrador, nos níveis hierárquicos diferentes, ele tinha que ter habilidade técnica, e ali a parte de mexer com máquina, equipamento, de tocar o dia a dia, de mexer com a planilha. E com o tempo, conforme ele ia crescendo, ele ia precisando cada vez mais da habilidade humana. A gente conhece isso por profissão. Só que isso aí, como o ensino da administração começou a ser pulverizado para várias áreas, porque precisou começar a haver mais profissionalização,
aquilo que a gente já entende por profissão há muito tempo, cada vez mais está todo mundo pesquisando e entendendo. Quer dizer, se você pegar pela própria definição, caminhando aqui para finalizar minha fala, pela própria definição de gestão, onde a gente pega lá os conceitos básicos, lá, planejar, organizar, dirigir, controlar, se a gente pegar o dirigir veio do desmembramento, de comandar e coordenar. E aí, quando a gente fala de comandar pessoas, né, a gente está falando de relacionamento interpessoal entre o chefe e o subordinado. E esse relacionamento se dá na medida em que a gente consegue estabelecer apoio na visão do empregado, na visão do colaborador, o nome que você queira dar, apoio e orientação. Não existe administração sem apoio e orientação. Eu, às vezes, escuto frases fantásticas do tipo assim, não ganho para isso. Se você não ganha para isso, ganha para quê, né, cara? É verdade, O principal do gestor é orientar e apoiar a pessoa. E tem aquele cara, por exemplo, que ele diz, eu sempre oriento e apoio meu funcionário. Aí você vai lá perguntar para o cara se ele se sente orientado e apoiado, ele diz que não. Que é um barato, que é a mesma coisa que você dizer assim para a pessoa, esse mouse é fantástico, eu estou te vendendo esse mouse maravilhoso, aí você vai lá para o cliente e pergunta, esse mouse é maravilhoso? Ele diz, não, uma porcaria. Então, quem se sente orientado e apoiado, não é você que está orientando e apoiando, é um colaborador. E aí as ferramentas que a gente utiliza para isso, via de regra, são, por definição, são comunicação, liderança e motivação. Então, só aí a gente vê a importância do soft skill para a entrega do modelo de gestão de pessoas, de dirigir pessoas, né? E finalizando, dirigir pessoas, se passa por orientação e apoio, também passa pelo equilíbrio da pessoa. Então, não tem como eu ser um gestor de pessoas e não entender que o cara é corpo, mente e espírito, pô. Então, eu vou incentivar ele vai para a academia, equilibra teu corpo, vai no médico. A sociedade está complicada, e tudo que a gente faz... Josué, não é o mote da nossa live aqui, mas se a gente entender como o corpo humano funciona, quando a gente entende como o corpo humano funciona, a gente começa a entender que para o corpo humano, Hans Selye, um médico famoso, estabeleceu isso na década de 30. O corpo humano não consegue diferenciar um leão atacando de um chefe mal-humorado. É a mesma coisa. Ele despeja adrenalina na suprarrenal, a suprarrenal despeja adrenalina no sangue, a pupila incha, irriga a musculatura. Você imagina o que isso faz num cara que tem hérnia de disco, pô. Se a gente não consegue entender o ser humano a partir disso, vai ficando difícil. Para sorte nossa, a gente tem uma geração nova que está começando a ver isso. E onde algumas pessoas veem uma grande ameaça, pode ter uma grande oportunidade. Esses caras vão empurrar a gestão para um lado que a gente não conhece. E aí, não podemos dizer que o mundo está rompido e vai começar um novo mundo. Não. A gente vai pegar o mundo antigo com tudo que presta e vai somar tudo novo que presta e vamos sair daqui com a adaptação ao novo mundo. É como eu vejo de forma geral. É verdade, Carlos. Até porque nós temos muita coisa boa, né, nesse nosso mundo. Faltava, como você falou, inclusive faltava mais no Ocidente, né? Porque o Oriente já tinha uma visão já mais global e, milenarmente, né? Milenarmente. A gente está aprendendo mesmo. Mas, Márcio, e aí você? Entre no nosso YouTube, Papo Transparente. Você também pode nos assistir pelo Spotify e no LinkedIn. Não perca, falamos sobre o que está acontecendo de atual e das possibilidades de emprego, de trabalho, de empreendedorismo, de startup, de estágio, tudo voltado para você.